1 de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais. Nisso que está acima é que nós deveríamos exultar. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Aleluia. Vamos continuar lendo. A quem não havendo visto, amais. Você vê Jesus? Você o ama? Eu o amo com todas as minhas forças, apesar de não vê-lo, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé. O fim é obtendo a conclusão, o alvo da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo, sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Coisas essas que anjos anelam perscrutar. Meu Deus, que coisa boa. Os anjos anelam ter esse serviço glorioso. Os anjos anelam esse serviço glorioso. Mas preste atenção, esse serviço foi dado a você e a mim. Senhor amado, obrigado pela tua palavra. Deus amado, que hoje tenhamos aqui completa convicção e consciência de que nós precisamos multiplicar os talentos que nos deste, Senhor. Precisamos, ó Deus, aumentar a fé, progredir na fé, avançar na fé, prosperar na fé, porque ela sim é o nosso maior tesouro. Ela é a nossa maior riqueza. Estamos aqui e a riqueza está sendo derramada sobre nós através do Espírito. Riqueza de glória eterna, riqueza de vida eterna em Cristo Jesus, através da sua poderosa salvação que nos foi concedida no dia da sua ressurreição. Muito obrigado a Deus, te louvamos,
Te agradecemos. Amém. Amém. Pode sentar, querido. Estivemos com os jovens lá em Seropédica nesse final de semana. Aliás, na sexta e no sábado, né? Nós ainda estamos no final de semana. Apesar desse ser o primeiro dia da semana, né? Interessante, né? Esse é o primeiro dia da semana. Eu ganhei um livro do meu pai. Acho que foi um dos melhores presentes que meu pai me deu. Materiais, né? Presente físico, material. Apesar de ser algo físico, é algo também que alimenta a alma. E esse livro, o título desse livro, eu já estive aqui, eu não falei, mas eu já estivemos meditando nesse livro inteiro. Já estive meditando nesse livro inteiro contigo. Eu não falava a respeito do livro, mas eu fiz questão de pegar capítulo por capítulo desse livro e pregar aqui e trazer para você aqui. O nome desse livro é Chamado para Dor e para Alegria. Chamado para Dor e para Alegria. Eu acho que meu pai gostou muito do título, mas ele também fez questão de comprar esse livro até por causa do autor. Porque o nome do autor era Agit Fernando. É um pastor, ele tem etnia... Eu não me recordo exatamente agora. Eu não sei se é etíope ou se é hindu, mas ele é daqueles países lá da Ásia, ali, daqueles locais assim, que são aqueles homens bem morenos, sabe? Aquela cor bem morena, tipo um morador da Índia, dali daquela... Como chama a capital da Índia, hein? Bangladesh. Sabe aqueles homens de Bangladesh? Eles não são bem parecidos? Eu olho para aqueles homens, o cabelo é bem preto, bem liso, e eles são bem morenos, né? Eu estava pensando muito no Bispo Roberto, quando eu lembrei do pastor Agit, que é o autor desse livro. O Bispo Roberto, o sonho, o desejo do coração do bispo era a Índia. O desejo do coração do Bispo Roberto, fundador desta casa, antes de vir para o Brasil, antes do Espírito Santo bloquear tudo para ele entrar na Índia, e ele foi bloqueado, só para que você saiba disso, é importante. O Bispo Roberto veio para o Brasil por causa da sua esposa. Olha que coisa boa. Porque o Bispo Roberto era canadense e a esposa do Bispo Roberto, a irmã Glória, ela era norte-americana. E o presidente na Índia, no dia que o bispo foi, eu não sei se era príncipe, eu não sei se é príncipe na Índia, mas alguma autoridade, a principal autoridade da Índia, não permitia que o bispo Roberto e a irmã Glória fossem, permanecessem como cidadãos ali da Índia, porque ela era americana. E naquela época o homem tinha verdadeira ojeriza pelo norte-americano e o bispo foi impedido de entrar na Índia para pregar o evangelho, por causa da passaporte da irmã Glória, que estava lá, norte-americana. Que tristeza. Mas, para mim foi uma grande alegria, né? Para nós foi uma grande alegria, que barrou aqui, e aí ele pegou um outro caminho, não é o caminho das Índias, mas é o caminho das Américas. Voltou para as Américas, não a do norte, mas a do sul. E aí chegou ao Brasil e inaugurou aqui a missão, né? Era Missão Nova Vida? Como chamava? Tinha um nome principal. Cruzada de Nova Vida. Cruzada de Nova Vida. O bispo inaugurou aqui. E de fato o bispo parecia mesmo como o Pedro Álvares Cabral, né? Eu não sei por que as pessoas falam tão mal de Pedro Álvares Cabral. O descobridor do Brasil é tratado como um qualquer. Tem feriado para uma entidade pagã, mas não tem um feriado para descobrimento do Brasil. Você já viu isso? O homem descobre o Brasil, o Pedro Álvares Cabral. Sabia que Pedro Álvares Cabral é comparado com como se fosse assim um desbravador, um grande desbravador, não para o brasileiro, mas para o português. O português de Portugal considera Pedro Álvares Cabral um grande desbravador. Por quê? Você lembra dos livros de história?
Você lembra o que os homens pensavam do mar? Se eles continuassem navegando nessa direção aqui, que seria a direção ocidental, né? Ocidental? É. Se eles continuassem navegando, o que ia acontecer? Eles iam cair. Eles pensavam que o mar tinha um fim e era um abismo. Então Pedro Álvares Cabral é um considerado, dentro das grandes navegações, um homem de grande coragem. E a gente menospreza, ignora, trata ele como um abusador, chegou aqui para... Se você entra numa terra, descobre uma terra, você não pode viver da terra, explorar a terra, se apropriar dos recursos da terra? Não tem ninguém na terra. Você não pode fazer isso? Não é interessante como a nossa mente foi manipulada? A minha mente foi. Fui manipulado dentro das escolas, dentro dos livros de história. Eu não sei quem são os autores do livro de história. Eu sei que eles manipulam, e manipulam bastante. Manipulam bastante. Sabe o que Deus diz? Na criação, vocês vão dominar sobre os animais, vocês vão dominar a terra, vocês vão dominar os recursos da terra. Por que Pedro Álvares Cabral chegou aqui e não podia fazer isso? Não é interessante? Deus fala uma coisa e os homens consideram Cabral um grande... Mas, vamos lá, Bispo Roberto, quando ele faz as cruzadas, ele é como se fosse um desbravador. Ele entrou aqui no território. Se eu não me engano, ele começou por volta da década de 50, não sei exatamente o ano, mas ele foi para São Paulo, na região de Santos, e depois é que ele vem para o Rio de Janeiro. Por que ele veio para o Rio de Janeiro? Porque alguém lá em Santos falou assim para ele: não, lá no Rio de Janeiro é muito difícil, porque lá no Rio de Janeiro tem muita idolatria. Quando o Bispo Roberto ouviu que no Rio de Janeiro era muita idolatria, que tinham muitos terreiros aqui no Rio de Janeiro, não é à toa que a capital do samba, né, e das escolas de samba, e São Paulo só se torna também, aderiu a esse movimento de samba depois, né, é mais recente o movimento de samba lá em São Paulo, mas o bispo, quando ouviu que aqui era um lugar de idolatria, que era de uma mistura de feitiçaria africana, com indígena, com catolicismo romano e com o espiritismo de Kardec, o Bispo Roberto falou: é para lá que eu vou. É para lá que eu vou. Eu quero ir para lá. Na Índia era uma mistura, né? E eu estou falando tudo isso para falar do Agite Fernando. Olha só que coisa. Mas é para que você entenda também, saiba essa história, porque é muito importante. Saber que nós vivemos num lugar onde é uma caldeira de misturas. E o pior de tudo, a maior tristeza, não para mim somente, mas para Deus, é saber que muitas igrejas, com o nome na fachada escrito cristãs, também aderiram ao caldeirão do Rio de Janeiro, do Brasil, né? Começam a colocar um monte de coisa, um monte de costumes pagãos dentro do Rio de Janeiro. Mas eu quero falar do livro do pastor Agite Fernando, chamado Para a Dor e a Alegria. Ontem eu estava conversando lá com os jovens e essa semana eu ouvi um homem que eu tenho muito apreço por ele. Eu acho muito interessante, porque o canal dele não tem quase ninguém. O canal dele é vazio. Ele é um pastor seríssimo, um pastor presbiteriano, muito sério. E não tem, a igreja é super vazia, a igreja tem meia dúzia de pessoas assim, mas eu quando ouço o que ele diz, eu fico, caramba, por que as pessoas não ouvem o que ele diz? E aí cada vez eu chego mais à conclusão de que nós estamos num tempo em que as pessoas estão amando falsos evangelhos, amando falsas igrejas, amando falsos pastores, amando serem manipuladas nas suas emoções. As pessoas estão amando isso, amando. E ele falou uma coisa interessantíssima. Ele contou que uma ocasião, na igreja que ele é cristão desde da sua infância. Eu não sei, deve ter por volta de 50, 60 anos de idade, e ele é cristão desde berço, desde a infância. E na igreja que ele era parte integrante da juventude, chamaram uma cantora, porque estavam querendo fazer algum movimento na igreja, né?
como chama, fazer um evangelismo na igreja, encher a igreja, né? Porque começa a ficar nervoso, que as pessoas começam ou a ir embora, ou a igreja ficar vazia, aí tem que fazer alguma coisa. Então chamaram uma cantora, igreja presbiteriana chamou uma cantora pentecostal, olha que coisa interessante. Aí chamaram uma cantora pentecostal, ela cantou, isso lá, acho que foi década de 80, 70, por aí. Mas ela não era aquela pentecostal que já fugiu de todos, ainda é uma que mantém uma linha razoável. Mas ela fez aquele apelo e uma multidão de jovens que visitaram a igreja foi lá para frente. A igreja não tinha espaço para mais ninguém, muitos jovens. E depois que fez o apelo, pediram para que todos esses jovens fossem uma salinha lá atrás, entregaram a Bíblia para eles, falaram de Jesus para eles, assim, disseram, e eles choravam, aquele momento assim glorioso, maravilhoso, e ele falou, pergunta que ele fez, será sábado, domingo, daquelas pessoas que choraram, que se ajoelharam, que levantaram as mãos para os céus, que gritaram, Senhor Jesus, me ajuda! Domingo, tinha alguém na igreja? Qual a resposta? Qual a resposta? Por favor, fala bem alto. Não. Por quê? Aquilo foi conversão? Aquilo foi manipulação emocional. E ponto final. É isso. E eu preciso dizer que eu também já fiz isso. Aqui. Ao ponto de terem tantas pessoas aqui, que nós chamamos as pessoas para vir aqui para trás, as pessoas ficaram atrás da bateria, encheram todo lugar, e no domingo tinha alguém? Não. Por quê? Foram manipuladas emocionalmente. Foram tocadas na emoção, não na razão, não na consciência. Ficaram super, comovidas. Porque a gente já fez umas 2 peças que isso aconteceu, as pessoas, e no dia seguinte. Lá na igreja de Marechal também já vi isso acontecer várias vezes. A gente uma vez levou um filme lá na igreja, que teve um período que, um filme de Jesus, sobre a vida de Jesus, multidão dentro da igreja, domingo tinha alguém? Não. Cidinha devia ser pouquíssimas pessoas. Aí você pensa assim, mas por que isso acontece? E por que tem igrejas que estão muito cheias? E por que tem igrejas que as pessoas estão lá, todo domingo, e choram e gritam, algumas sobem pelas paredes, algumas rastejam, algumas imitam a unção dos 4 seres viventes, o leão, a águia, o urso, e as pessoas ficam lá e inventam e criam. Por que as pessoas fazem isso? Porque essas igrejas foram preparadas, fundadas, programadas para manipulação emocional. Agora você não tem só sábado, onde há um evangelismo que isso acontece. Agora você tem isso todo dia. Sabe o que é interessante? Eu fico às vezes olhando essas igrejas. Elas sempre são pintadas de preto, né? Por dentro. As músicas são sempre assim, bastante carregadas de carga emocional. E olha uma coisa, não que a gente não possa ter um momento de choro. Aliás, é muito bom. Mas sabe o que eu fico pensando? A gente chora aqui. Dentro do quarto você chora? Tem choro lá dentro do quarto? Então você está fazendo figuração. Então você é figurante da fé. Então você não sabe que você não foi chamado para a vida cristã. Não é uma vida de emoções, não é uma vida de alegria, de regozijo, que você vai viver num êxtase espiritual o tempo inteiro. Você vai passar por muitos momentos difíceis, angustiantes, duros. Não que a gente não possa chorar, e aliás nós devemos chorar. Chorar pelos nossos pecados. Chorar pelos nossos filhos. Sabe quem disse isso? Jesus no caminho ao Gólgota. Ele disse para as mulheres, chore por vós
e por vossos filhos. Elas estavam lá chorando na emoção do momento, chorando na emoção da hora, porque depois chegam em casa, não tem choro nenhum, não tem lágrima nenhuma. Pelo contrário, em casa é rádio com pagode, rádio com música profana. As músicas hoje exaltam o adultério e a prostituição e a promiscuidade. E choro, não tem choro. Leitura bíblica, está longe. Oração, dentro do quarto, secreto com o pai, choro ali dentro, não tem? Então você está fazendo figuração da fé. Não entendeu ainda o que é fé. Não entendeu ainda o que é vida cristã. E essas igrejas foram programadas para isso. Sabe o que eu acho? Eu fiquei olhando várias igrejas, olhei várias igrejas. Sabe o que é quase que uma unanimidade em todas elas? Elas não têm aquilo ali, não. É só um fundo preto. Por que aquele símbolo não está ali? Por que a cruz não está no centro? Felipe, pode apagar aqui para mim? Fazer um... que de repente você não sabe disso. De repente você não sabe disso. Pode... isso. Deixa assim. De repente você não sabe o que tem ali atrás. Você fica pensando, o que tem ali atrás, hein? Eu vejo um colorido ali atrás. É ali. É ali que você tem que estar. É ali que nós progrediremos na fé. É ali que nós avançaremos na fé. É ali que nós vamos aumentar os nossos talentos. É ali que nós vamos ser salvos. É ali. É em auto se negar. É em vencer a própria vontade. É vencer a mim mesmo. É vencer a minha carne. Como vou falar as palavras que meu pai falou ainda agora. Saber da guerra é uma coisa. Saber da guerra é uma coisa. Vencer a guerra é outra. E sabe qual é a maior guerra? Qual é a maior guerra? A maior guerra é a guerra da minha carne contra o Espírito. Porque a minha vontade, ela odeia a vontade de Deus. Mas o meu espírito, a minha alma, anela pela vontade e pela palavra de Deus. Minha alma tem sede de Deus. Nosso espírito e a nossa carne, essa é a guerra constante. E como é que você vence essa guerra? Ali. Por que esse símbolo não está na igreja? Se a glória da igreja é a cruz, onde está a cruz nesses lugares? Sabe por que não tem cruz? Porque é manipulação emocional. Manipulação emocional não pode ter cruz. Manipulação emocional não pode ter toda a palavra de Deus, porque toda a palavra de Deus inclui partes que eu não gosto. E quando as partes que eu não gosto vêm à tona, o que as pessoas fazem? Tchau. Isso é infidelidade. Isso é prostituição espiritual. Isso é adultério da fé. Isso tentando lembrar uma palavra, isso é uma abominação contra Deus. É prostituir o reino de Deus. É prostituir a mensagem do Evangelho. É prostituir as coisas de Deus. Você foi chamado para dor e para alegria. Nós temos muitos momentos de alegria, mas muitos momentos de dor. Veja aqui o versículo 6, por favor. Exultais, ele diz, vocês têm que exultar em Jesus, em Jesus, em Jesus e só em Jesus. Vocês têm que exultar no Cristo, no Cordeiro de Deus, naquele que se esvaziou, naquele que assumiu a forma de servo. Vocês têm que se exultar, vocês têm que celebrar, vocês têm que regozijar-se naquele que morreu na cruz. É tudo que está aqui do versículo 3 ao versículo 5.
Bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, porque Ele morreu por nós, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível. Sabe o que significa imarcessível? Imarcessível significa que ela é tão firme que ela não pode ser removida. Ela é tão sólida, tão estabelecida, que ninguém pode movê-la. Ninguém tira essa esperança de nós. Nem principados, nem potestades, nem os anjos, nem o porvir, nem o presente, nem homem algum. Imarcessível, que coisa boa. Reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nós estamos no último tempo. Nós estamos no princípio das dores. Se você olhar o texto sagrado, todas aquelas expressões que a iniquidade se multiplicaria e o amor de muitos se esfriaria, isso já está acontecendo. A iniquidade se multiplicaria, o amor de muitos se esfriaria. Sabe para onde está apontado essa palavra? Para a igreja. A iniquidade está se multiplicando dentro da igreja. E agora pela manhã o pastor estava falando sobre isso. Perdão, falar sobre isso também. Com os diáconos. A iniquidade tem se multiplicado na igreja ao ponto de... E eu vou falar uma coisa que eu já falo há bom tempo. A primeira vez que eu vi um divórcio na igreja. A primeira vez que eu soube que um casal não estava mais junto. Olhei, primeiro que eu não conseguia entender. Criança não entende. A parte mais, afetada num relacionamento, a parte mais afetada de um divórcio, sem sombra de dúvida alguma, é a criança. A parte mais afetada. Porque ela não entende. Não entende. É difícil demais para a criança. E quando eu fico pensando, não foram nem os meus pais que se separaram, foi um casal que nós víamos eles sempre juntos, estavam sempre unidos, sempre um do lado do outro, pais dos meus colegas de igreja, porque os meus colegas eram os meus amigos da igreja, e eram os pais deles, e quando eu vi, eu fiquei olhando, eu falei assim, ué, por que não estamos? O que aconteceu? Por que tem outra pessoa? Isso é incrível, né? E isso naquela época foi um casal que se separou. Hoje, quem está aqui em cima se separa 1, 2, 3, 4, 5 vezes. A pergunta que eu te faço, o que você está fazendo nessa igreja com essa pessoa ali em cima? Porque lá em Timóteo está escrito que o ministro é marido de uma só esposa. Se for a segunda, por conta de um falecimento, justo. Até que a morte os separe. Até que a morte os separe. Justo. Agora, 2, 3. Opa, aí começa já a dar uma pausa. Qual o motivo? Se está nessa condição, queria te dizer que está reprovado. Segundo essa palavra. Se você não quer essa palavra, se você não quer o mel e a palavra doce poderosa e a espada, então, você pode ficar onde você quiser. Se tiver uma pessoa lá em cima do altar que permita que você tenha 4, 5 maridos, porque também tem, e faça, aí você fica à vontade. Fica nesse lugar. Só não chame esse lugar de igreja, porque não é. Não é não. Aí eu fico pensando, a iniquidade se multiplicou? Meu Deus, eu já estou pensando assim, meu Deus, ela não se multiplicou, ela já está na, progressão geométrica, o negócio já está ficando muito pior do que... Eu falei, caramba, então se a iniquidade se multiplicou, sabe o que Jesus falou? Esse é o tempo do
princípio das dores. O que significa princípio das dores? É a primeira contração da mulher para dar à luz o filho. A primeira contração, aquele momento que a mulher está em casa e, de repente, aquela dor que você fica, caramba! Princípio das dores. Já estamos nesse princípio. E se você perceber, as coisas têm mudado de uma forma tão intensa, tão rápida, que antigamente as mudanças se davam, as tecnologias avançavam em décadas. Em décadas, eu lembro do telefone de gancho, aquele que você fazia. Você lembra desse telefone? Não sei se você... Eu já liguei muito pro Disque Piada. Meu avô quase me arrebentava. Porque só na casa do meu avô tinha telefone. Aí eu lembro que eu descobri, Disque Piada, 137. Lembra do 137? Eu digo, 137. Eu ficava, Disque Piada! Lembra disso? Ligava muito pro Disque Piada, palhaçada. Meu avô depois vinha com um pedaço de madeira. Olha aqui essa conta aqui! Olha o que está acontecendo aqui, meu Deus! 137, que número é esse? Aí eu, caramba, ia lá pra rua. Ficava lá na rua. Escondidinho, caladinho, esperando passar o turbilhão. Aí, 137, mole. Aí, quanto tempo depois você viu aquele telefone quadradinho que era digitado no aquele dedinho? Quase décadas depois. E hoje? Hoje, de 6 em 6 meses, as pessoas querem trocar de celular. As coisas estão indo em um ritmo muito mais acelerado do que a gente pode imaginar. E sabe o que é muito importante? Por que eu estou te falando isso? Porque você não pode entrar nessa engrenagem. Porque o reino de Deus é inabalável, imutável e desatualizável. Desatualizável. A palavra de Deus não se atualizou, a igreja não se atualizou, a cruz não se atualizou. E se você quer viver e aumentar o seu talento, aumentar a fé que você recebeu, o dom de Deus que você recebeu e não estiver ali, saiba que você só está enterrando cada vez mais a fé. Se você acha que viver no reino de Deus é viver de emoções, subindo pela parede, chorando, em momentos de profunda alegria e exultação, saiba que você não está vivendo no reino de Deus. Porque no reino de Deus, quem vive no reino de Deus, vai à cruz. E ainda que saiba, como diz o versículo 6, nisto exultais, exultais em Jesus, exultai no plano de salvação, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados dá uma olhadinha, por favor, só para a gente encerrar, vamos encerrar. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados fale bem alto, por várias tribulações, provações, dificuldades, angústias, sofrimentos. E eu estava conversando com os jovens e eu estava lembrando muito disso, que o que eu mais queria é fazer com que os jovens vivessem dentro de um clima espiritual, de êxtase, de êxtase, onde o jovem ficasse aqui, chorando, dando cambalhotas, e a gente, quando saísse daqui, a gente ficasse em muita alegria, rindo o tempo todo. Aí depois meu Deus, que loucura. E eu percebi que eu estava caindo numa grande insensatez. E eu só percebi isso porque principalmente por causa dos exemplos que eu tenho, dos meus pais, dos meus líderes, dos nossos líderes, que sofrem, choram, se angustiam, vivem debaixo de muitos tormentos e permanecem na fé, e permanecem firmes. A esposa do príncipe dos pregadores, chamado
Charles Haddon Spurgeon sofria de depressão aguda. Spurgeon ia para a igreja, o príncipe dos pregadores, o homem que tinha a palavra mais coerente, sensata, um homem que teve quase que desde o primeiro dia da sua pregação, que foi por volta de 17 anos de idade, até o seu último dia em cima do púlpito, pregou consciente, sensata, coerentemente com a palavra de Deus. Por isso é chamado de o príncipe dos pregadores. É o homem que os pastores se espelham, os pastores buscam as suas instruções. Sofria muito. Ia para a igreja com os seus 2 filhos, sozinho, porque sua esposa padecia na cama. Ele mesmo tinha problemas na sua saúde. Tinha problemas, inclusive, também de cunho emocional, porque ver a esposa nessa situação por breve tempo. Mas só que não são contristações poucas, não. São contristações causadas por várias provações. E eu ontem estava conversando com os jovens e falei para eles que por um tempo eu esqueci de falar isso para a juventude. Eu esqueci de dizer para os jovens que eles iriam sofrer pela causa de Cristo. Eu esqueci de dizer para os jovens que em algumas circunstâncias, como aconteceu comigo por algumas vezes, você vai ser demitido, como eu fui demitido. Eu fui demitido porque eu não queria ter relações sexuais com a minha chefe. Eu fui demitido porque eu não frequentava os happy hours nos barizinhos. Sexta-feira, no centro da cidade. Aliás, o centro da cidade parece até uma cidade fantasma, né? As pessoas estão tudo no home office, não tem mais ninguém no centro da cidade. Perigoso, está perigoso. Você vai ficar desempregado, às vezes. Você sabia que lá, em Apocalipse, está escrito para as igrejas da Ásia que eles deveriam parar de assentar-se na roda dos escarnecedores, que eles deveriam parar de dar o trono e glórias ao trono de Satanás, que estava na cidade, porque eles queriam ficar parecidos com a cidade. E por causa disso, permitiam até mesmo que mulheres, porque o culto pagão envolvia culto com mulheres. E na Ásia, nas regiões gentílicas, ou seja, as regiões que não foram doutrinadas dentro do judaísmo, o judaísmo pecava por uma coisa, o gentil pecava em outra coisa. O judaísmo menosprezava as mulheres e enterrava as mulheres. E considerava as mulheres a criação de segunda categoria, de segunda classe. Que não deveriam ouvir a palavra, que não deveriam participar da igreja e frequentar a igreja. O apóstolo Paulo diz que as mulheres frequentavam a igreja. Ele diz como elas deveriam participar. Se ele está dizendo para elas, olha, não exagere muito no penteado, não exagera muito nesse vestuário dispendioso, cuidado com essa glamorização da tua aparência. Sabe o que significa isso? Significa isso dizer que Paulo estava dizendo, as mulheres, quero elas dentro da igreja. Só que você olha para o texto e como a nossa mente foi impregnada de feminismo, a gente considera e chama Paulo de machista. Quando é ele que está dizendo, venham para a igreja. Os judeus, fora da igreja. Não, culto dos homens é dos homens, mulheres sai fora, lá do lado de fora. Só os homens têm acesso aqui aos locais privilegiados. Somos a primeira categoria, vocês são a segunda. O gentio fazia o quê? Era o contrário. O gentio, a prostituição cultual era feita por sacerdotisas. Então eram mulheres que profetizavam nos cultos pagãos, de Baco, da deusa Diana, do deus Dionísio, dos efésios, lá daquelas regiões da Macedônia e dos gregos. E nesses cultos pagãos, quem dava as regras eram as mulheres.
Aí o apóstolo Paulo chega na igreja de Éfeso e tem que dizer na igreja de Éfeso: o marido é o cabeça da mulher. O marido, ele dá a vida pela sua esposa. E a sua esposa se submete a ele, porque ele é o cabeça. Ele é quem vai dar a direção. Aí você pensa: eu não quero isso não. Não? Então você não quer essa palavra aqui. Então você não quer viver na fé. Não fui eu que criei isso. Não foi homem algum que criou isso. Essa é a direção do alto. Do alto. E não é que a mulher se submeta ao marido como se fosse uma escrava. Isso aí, acho que você sabe bem, né? Mas decisões, direção, quem toma na casa é o homem. E se o homem não tomar a direção, essa casa está vivendo antibiblicamente. Antibiblicamente. E aí você pensa: mas vai ser, tá bom, então vai ser. Você acha que vai ser fácil? Você acha que vai ser fácil? Para isso, o homem tem que ser padrão da fé. Para isso, o homem tem que ser muito parecido com Jesus. Para isso, o homem tem que ter vigor espiritual. Não é força, não é agressão. É óbvio que não. Isso aí, eu não preciso nem dizer isso. Mas é necessário passar por tribulações, por provas, por dificuldades. A fé nos é aumentada, fortificada, robustecida, não nos momentos que nós estamos em emoções grandiosas, risos extravagantes. Não, a fé é trabalhada na dor. Mas nós não vamos viver na dor. É por breve momento, por breve tempo. Nós temos alegria. E o apóstolo Paulo diz: regozijai-vos em meio às tribulações, em meio às provações, em meio às angústias. Você pode abrir comigo só para a gente finalizar? Coríntios. Nunca lembro se é primeiro ou segundo. Deixa eu ver aqui. Capítulo 12. Do, 2 Coríntios 12. Você lembra quando nós lemos lá o Salmo 19? Que o salmista diz assim, deixa aberto aqui no versículo 2 Coríntios 12, deixa aberto, levante sua cabeça. Lembra no Salmo 19? Que o salmista diz assim: Senhor, que a soberba não me domine. Lembra disso? Lembra disso? Que a soberba não me domine. O que significa isso? Que a soberba está dentro de nós. Que o que nos contamina não está do lado de fora. O que nos contamina está do lado de dentro. Não é o que entra que contamina o homem, é o que sai. Se o que sai pela nossa boca é o que provém do nosso coração. A boca fala o que o coração está cheio. A contaminação vem de dentro de nós. Nós somos maus desde a nossa concepção. Somos maus, somos pecadores desde a concepção. A criança está debaixo de pecado, apesar de não receber a condenação de pecador, porque não tem convicção de pecado. Isso é claro. Jesus diz: o reino de Deus é dos pequeninos. É deles. Dos tais é o reino. Dos pequeninos. Mas ela é pecadora. Tem raiz de pecado. Se não, presta só um momentinho. Se não, você não precisava doutrinar teu filho. Senão teu filho não desobedeceria. Se teu filho fosse perfeito, se a criança fosse maravilhosa, ela não te desobedeceria. Mas somos marcados pelo pecado.
A carne é contaminada pelo pecado desde Adão, sempre. Somos, desde a concepção, marcados pelo pecado. Por isso que você precisa disciplinar os teus filhos e doutrinar os teus filhos. Nós precisamos. Eu preciso. Então, a soberba está dentro de nós, a maldade está dentro de nós, o assassinato está dentro de nós, a prostituição está dentro de nós. E nós precisamos fazer essas coisas morrerem. Morrerem. Precisamos matar essas coisas em nós. Precisamos vencer essa batalha em nós. E vencer a soberba é muito importante. Veja o que diz o 7. 12:7. E para que... Lê, por favor. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza... Olha só, você pode se ensoberbecer até mesmo com coisas espirituais. Você pode se ensoberbecer sendo religioso dentro da igreja. Achando que é muito bom, achando que é muito justo dentro da igreja. Isso é mal. Isso é mal. Você continua pó. Pó. Nós somos maus. Quem está falando isso é o apóstolo Paulo. Por causa da grandeza das revelações, se ensoberbeceu. Foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Continue lendo. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, leia comigo, a minha graça te basta. Porque, continue lendo, o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Não é na alegria, não é no grande momento de explosão emocional, não é na risada, não é nas festas, é na dor. É na dificuldade, é no sofrimento muitas vezes. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. Continue lendo. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Quer que o poder de Cristo repouse na tua vida? Se alegre nas tuas limitações. Quer que o poder de Cristo se repouse na tua vida? Mantenha-se com a bola murcha. É o contrário da pregação de hoje. A pregação de hoje diz, não, você tem que se elevar, você tem que crescer, você pode, você consegue, fique aí, você é grandão, você pode tudo. Você não pode nada. E nem eu. Nem eu. Glorie-se nas suas limitações, ou seja, reserve-se a sua insignificância, adeque-se à sua inadequação. Eu me sinto, eu bati a cabeça, eu fico pensando às vezes assim, meu Deus, eu fico pensando, sou completamente inadequado para estar ali naquele púlpito, Senhor. E apesar dessa inadequação existir em todos os homens, todos esses homens, servos de Deus, sabiam da sua inadequação. Mas ainda sim, é assim que Deus colocou as coisas nessa ordem. Não fui eu que coloquei essa ordem, foi Deus. Essa foi a ordem que Deus estabeleceu. E se ele tivesse acabado com essa ordem, se ele não quisesse mais essa ordem, a carta de Apocalipse não existiria, porque ela foi escrita para os pastores daquelas igrejas, das 7 igrejas da Ásia. Jesus escreveu uma carta, através do seu apóstolo João, a 7 igrejas, e principalmente destinada a 7 pastores. Se ele não quisesse, se ele quisesse acabar, ele teria dito. E é só por causa disso que a gente não continua aqui. Porque eu sou muito incapaz, muito inadequado. Eu sei das minhas muitas limitações, das minhas fraquezas. E é por causa disso que o Espírito permanece repousando com o poder de Cristo sobre nós. É assim, versículo 10. Vamos ler o versículo 10? O versículo 10 é o antagonismo. Como chama aquela mensagem que se contradiz? Esqueci agora. É o paradoxo do Evangelho.
O paradoxo do evangelho está quando se perde aqui, se ganha. Olha aqui. Pelo que sinto prazer nas... Que é isso? Não, está errado isso aqui. Tira isso aqui da Bíblia. Rasga essa folha. Joga isso fora. Tira isso daí, gente. Não pode. Sinto prazer nas minhas limitações. Sinto prazer, reconheço que sou pó. Pó! Que dentro em breve voltarei ao pó. Sinto prazer nisso. Não penso de mim além do que convém. Não quero me ensoberbecer. Isso está dentro de mim, mas precisa ser enterrado, controlado, dominado pelo Espírito de Deus. Porque se você... Soberba, orgulho, é você pensar de si além do que convém. É você achar... como eu acho interessante uma pessoa que fala assim: você sabe quem eu sou? Você me conhece? Você me conhece? Sabe quem eu sou? Rapaz, você sabe quem eu sou? Sei. Você é pó. Deus olha e fala: você é pó. Igual a todo mundo aí que eu criei. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades. Aí você pensa assim: não, para por aí. Nas fraquezas já tá bom. Tá não. Não tá não. Porque a gente tem a tendência de ficar muito... Pensar que é muito grande, pensar que é muito bom, pensar que pode muita coisa, pensar que as pessoas estão fazendo pouco uso de você. Não, eu tenho muito para dar e lá naquela igreja não tem espaço para mim. Eu tenho muito para oferecer e lá naquela igreja não tem espaço para mim. Quando você tiver esse sentimento, você lê esse versículo aqui, ó. Sinto prazer nas angústias, nas necessidades, nas perseguições, por amor de Cristo. Sinto prazer nas minhas limitações, porque quando sou limitado, então é que sou fortificado. O vaso de barro, quando é quebrado, amassado pelo oleiro, aí o oleiro vai tirando as farpinhas, tirando os excessos. Aí ele olha para o vaso e fala assim: ih, caramba, tem que fazer de novo, está rachado, tem fissura, tem brecha, está dando margem, está se ensoberbecendo. Colocou coisas aí que não era para colocar, aí Deus vai lá e quebra, amassa, joga água, e aperta de novo, mais água. A água é a palavra de Deus. A palavra de Deus na mão do Deus Todo-Poderoso se torna um objeto de glória, um poder de Deus em nós. Aí ele vai trabalhando, apertando, amassando. Aí depois ele vai, coloca de novo na roda e vai dando forma. Agora vai ter do meu jeito, vai ser do meu jeito. É do meu jeito. Quantas vezes eu quis fazer do meu jeito, querido. Que vergonha. Sinto vergonha. Porque não vai ser do meu jeito, não vai ser como eu quero. E se for do meu jeito e for como eu quero, eu vou ter problema. E o pior do que eu ter problema, eu vou causar problema. Eu vou causar problema. Tem que ser do jeito do Senhor. Tenha alegria nas fraquezas, nas perseguições, na escassez, nas limitações, nas necessidades, nas angústias, nas provações. Porque é exatamente aí. Se você estiver passando por isso, saiba que Deus está te provando. E isso devia ser motivo de grande alegria. Porque Deus ainda está te consertando. Está dizendo: eu vou fazer. Deixa comigo, eu vou fazer. Aí você tem que se alegrar. Porque é exatamente isso que Deus quer de você. É isso que Ele quer de você.